Hoje nós vamos ter o treinamento workshop interativo de acesso e uso de base de dados ProQuest, com foco na área de ciências aplicadas e multidisciplinar. Então, como a Ana comentou, né, esse é o último treinamento da série, e depois todos vão ser disponibilizados no canal do SBU no YouTube, tá? E eu vou deixar também a lista de presença no chat. Por favor, não se esqueçam de assinar para que depois nós possamos emitir o certificado de participação de vocês, tá? Ana, muito obrigada por compartilhar esses conhecimentos conosco. Gostaria de passar então a palavra a você. Obrigada, Roberta. Mais uma vez aqui é ótimo estar com vocês o dia de hoje. Eu queria, como sempre, né, já começar perguntando quais são as bibliotecas de onde vocês trabalham, qual a sua atividade, se são bibliotecários, se são técnicos. Eu sei que alguns nomes aqui eu já reconheço, mas eu gosto apenas de confirmar para que a gente possa até trabalhar um pouquinho com as temáticas de vocês, conhecer também, assim, o nosso público do dia de hoje. Combinado, gente? Eu vou, então, aqui estou aguardando o chat, aqui vocês fazerem os seus comentários, já estou vendo aqui também vocês falando boa tarde, a Thay, a Camila, a Dulce, Rafael, Ana Luísa, muito boa tarde a todos vocês. Então, aqui a Karina já comentando, legal, Karina lá da Biblioteca de Filosofia e Ciências Humanas, o Rafael da FCA, né? Rafael, acho que já teve em algum treinamento na semana passada, né, Rafael? A Renata, olha, ela marcou presença, eu acho que quase em todas as sessões. Muito bom, Renata, bem-vinda novamente. Gilberto, Instituto de Biologia, muito bom. Dulce, Faculdade de Educação Física, bibliotecária. O Felipe Bueno, também bibliotecário, da Faculdade de Tecnologia e Colégio Técnico Limeira. Legal. A Thay, lá do técnico da FCA. Muito bom, muito bom. Então, aqui a gente já consegue também ter um panorama, né, de onde vocês estão e das áreas aqui para a gente trabalhar um pouquinho mais também. Vanessa Costa, lá do Centro de Engenharia Biomédica. Perfeito, gente. Se faltou mais alguém, vai a Márcia aqui, ó. Márcia, do IMEC, né? Matemática, Estatística e Computação. Muito bom também. Muito bom. A Ana Regina, lá do IMEC, também do IMEC. Legal, gente. Obrigada aqui pela participação de vocês, fazerem os comentários, né? Sempre bom a gente interagindo. Como eu comentei, já nas outras sessões, sintam-se bem à vontade de fazer os seus comentários, de perguntar. A ideia realmente desta sessão é isso, tá, gente? É vocês poderem tirar suas dúvidas também, né? A gente vai aqui, claro, naturalmente é bastante conteúdo. Se precisar aqui, né, a gente, dependendo aqui como for, geralmente tem ocorrido aqui em torno realmente de 1h15, 1h40, 1h45. E aí, o que que eu gosto de fazer? Lá por 1h30, mais ou menos, a gente faz aí uma hora, na verdade, e dentro de 1 hora, a gente faz um intervalinho para vocês tomarem uma água, buscar um café, ir ao banheiro, né? E aí a gente retorna, porque a gente sabe que como é tudo online, é bastante tempo, né? Olhando a tela, então a gente dá essa relaxada nesse período aí, por isso que a gente marcou também um tempinho um pouquinho maior, certo? Também, novamente, né, a ideia é que a gente possa também realizar alguns exercícios. Eu começo realizando toda essa introdução,
né, apresentando as bases, apresentando aqui alguns conceitos, e aí na segunda parte, principalmente, eu chamo vocês também mais para aplicar algumas atividades. Beleza, gente? Aqui algumas outras. Alguns colegas também comentaram, a Daniela lá da FCM, das Ciências Médicas, a Silvana, bibliotecária do IMEC, a Rosemary também do IMEC. Olha só que legal o IMEC aqui em peso hoje, né? A Heloísa lá do FOP também. Muito bom, gente. Bom, então, como eu já acredito que já, se todos não participaram, né, da primeira sessão, a gente teve uma sessão geral, né, com todos, para depois ficar, especializar um pouco mais os treinamentos. Eu sou a Ana Remor, eu estou aqui na ProQuest já há 6 anos, e sou bibliotecária, né, de formação. Já trabalhei em bibliotecas universitárias, mas depois eu vim realmente me especializando na área de treinamentos, pesquisas avançadas, bases de dados, né? E desde então aqui trabalhando há um bom tempo aqui na ProQuest, oferecendo aí sessões e treinamentos para vocês e também alguns suportes ao cliente. O que, antes de mais nada, comentar, né, sobre as nossas bases de dados. Aqui eu separo, eu gosto de colocar assim, gente, principalmente hoje que a gente está falando, né, de ciências aplicadas, mas também de multidisciplinar. As bases de dados da ProQuest, elas possuem algumas características, sim, de ser multidisciplinar, né? Então, a gente tem a PQDT, que é a base hoje muito conhecida de teses e dissertações. Ela é multidisciplinar, então vocês conseguem aqui encontrar diversos conteúdos de todas as áreas aqui do conhecimento que vocês precisarem. A gente tem a ProQuest Central. A ProQuest Central, pessoal, ela se subdivide em várias coleções, né? Então, o bacana dela é que, se você quiser, ela é multidisciplinar, mas se vocês buscarem também dentro dessa coleção, vocês conseguem, então, buscar em coleções mais específicas, conforme a sua área do conhecimento. E, por último, a eBook Central, a Academic Complete, a coleção Academic Complete, ela também é multidisciplinar, ela tem hoje aí realmente uma coleção muito grande, né, de mais de 200 mil e-books, tá para bem mais que isso. Então, nessa coleção, realmente vocês encontram aí uma infinidade de conteúdo de livros, né, livros digitais, livros eletrônicos. E, novamente, como ela é multidisciplinar, ela tem um pouquinho de cada área do conhecimento. Claro que essas bases, né, principalmente são bases de dados com conteúdo internacional, né? Então, lembrando que todas as buscas, preferencialmente, devem ser realizadas em inglês, para que vocês possam obter o melhor resultado desse conteúdo. Agora, eu quero mostrar aqui, só para a gente relembrar. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Então, pessoal, apenas para a gente revisar como faz o acesso ao conteúdo da ProQuest, né? Dentro aqui do SBU. Então, apenas lembrando que para acessar a base de dados da ProQuest, a plataforma ProQuest, vocês precisam ou estar, né, vocês, os estudantes, quando eu falo os vocês, é toda a comunidade acadêmica, tem que ou estar, né, em sua casa com acesso remoto, né, com o VPN, ou na instituição, utilizando qualquer ou computador ou Wi-Fi da instituição, para que a gente consiga reconhecer o IP, tá? E aí,
a partir disso, né, lá em pesquisa, nas opções fontes de informação, bases de dados, aqui vocês vão encontrar toda a lista de recursos que nós possuímos. Eu poderia procurar aqui pelo nome das bases que eu passei para vocês, mas se eu vier aqui, ó, nos editores, a gente consegue encontrar, então, diretamente a ProQuest. E aqui já consegue visualizar todas as bases que hoje vocês possuem acesso com a gente. E aí, só para lembrar, pronto, que aqui a gente tem, então, a Avery, que é a nossa base de dados aqui, de arquitetura, design, decoração, planejamento urbano, né? Então, para quem é aí das faculdades mais voltadas à arquitetura, design, é uma base sensacional, específica, tá? Então, essa é uma base bem específica para essa área do conhecimento. Depois a gente tem a ERIC, né? Lembrando, então, mais da área de educação, educação elementar e infantil, educação especial, ensino superior e básico, carreira e educação vocacional. Então, tudo que precisar para a educação, a ERIC, né, é uma das nossas bases aí de carro-chefe. Depois, a gente já abordou também lá no treinamento de humanidades, né? Há uma base aqui, a LLBA de linguística e comportamento da linguagem, então também tem bastante conteúdo. A ProQuest Central, né? Que aqui ela até vai especificando, né, todas as áreas do conhecimento. Vocês podem ver, são várias bases de dados, a gente vai explorar um pouquinho mais já direto na base de dados. A ProQuest Dissertation in Thesis e a ProQuest eBook Central, com a coleção Academic Complete, também multidisciplinar. Então, lembrando, para acessar essas bases de dados, bastaria, né, fazer um clique aqui, certo? Clicar no título desses hiperlinks. E aí sim, abriria então para vocês a base de dados. Por exemplo, vamos começar ali clicando como se fosse a ProQuest Central. O que vai acontecer aqui, gente? Quando vocês clicam em ProQuest Central, vocês estão buscando, claro, na base de dados, né? Aqui multidisciplinar e buscando, então, com todos os conteúdos das nossas bases de dados incluídas. Lembrando que só a ProQuest Central possui 47 bases de dados. O que eu gosto sempre de apresentar a vocês é que, se você quiser buscar, fazer a mesma busca, eu quero buscar na ProQuest Central, na PQDT, na ProQuest Citation and Thesis e na eBook Central, tudo junto. Como que eu faço? Alterar base de dados, né? Quando você clica em alterar base de dados, você consegue visualizar toda a lista de conteúdo que vocês possuem dentro da plataforma ProQuest, certo? E aqui eu poderia, então, como eu comentei, né, também posso tirar a seleção da ProQuest Central e selecionar alguma base mais específica, ou deixo ProQuest Central, eBook Central e PQDT. Clico em usar as bases de dados selecionadas. Veja aqui que a carinha, ela mudou um pouquinho, tá? Então, quando eu estou trabalhando com mais de uma base de dados, o que acontece? Ela muda um pouquinho o perfil, né? Porque a gente trabalha com uma busca integrada, tá? Aqui sempre vai informar quantas bases de dados você está trabalhando. Lembrando que, apesar de a ProQuest Central possuir mais de 47 bases de dados, ela
por si só, é uma base de dados apenas, tá? Então, sempre que você trabalha com a Proquest Central, no geral, ela vai contar como uma base de dados. Isso é importante porque gera uma pequena confusão às vezes, né? Agora, se eu trabalhar com as bases internas da Proquest Central, não seleciono a Proquest Central, seleciono, por exemplo, a ABI, vamos lá, Education e de tecnologias avançadas. Aí sim ele vai contar, então, como mais 3 bases de dados, ok? E aqui nessa telinha inicial também a gente tem já algumas opções de filtros, né? Posso clicar aqui e pedir periódicos acadêmicos, posso clicar aqui e pedir vídeos e áudios, e assim por diante. Então, voltando em alterar base de dados agora, e se eu quiser, então, visualizar quais são as bases que a gente possui dentro de uma área específica do conhecimento? Bom, pessoal, primeiro que, claro, aqui na nossa listagem, né, da Proquest Central, vocês sempre vão encontrar aqui as informações. Algumas bases de dados, elas acabam se repetindo, né, o conteúdo, então vai depender muito realmente do que vocês precisam, né, durante as sessões aqui que a gente vem trabalhando, né, vocês podem ver algumas bases, elas podem acabar se repetindo, porque são bases, por exemplo, de ciência e tecnologia, né, que vai trabalhar um pouquinho de cada coisa no conteúdo. E outras já são bem mais específicas, né? Por exemplo, a Biological, né? As próprias bases aqui de negócios, né? De business também é muito mais específica, ciência da computação e assim por diante. A lista aqui, como eu falei, é gigante. Então, pessoal, uma das formas a gente visualizar e conhecer por assuntos, conteúdos, ó, veja que eu estou aqui, né, lembrando, estou no alterar base de dados, uma forma de visualizar esse botão é clicando aqui acima, no lado esquerdo, clicando em alterar base de dados. Aqui eu consigo, então, fazer a visualização por assunto. Então, eu tenho visualizar por nome, que eu visualizo a lista, visualização por assunto, que eu visualizo toda a minha descrição. E daqui, então, eu consigo acompanhar, né, de forma geral, as áreas do conhecimento, tá? Claro que aqui é uma área subdividida pela ProQuest, né? Então, algumas coisas talvez não se encaixam dentro da divisão que a própria Unicamp fez das áreas, mas a gente consegue já também visualizar a maneira mais organizada os nossos conteúdos. Então, se eu estou falando, por exemplo, de ciência e tecnologia, eu tenho aqui as bases, né, de tecnologias avançadas, de agricultura, de carreira e educação técnica, de ciência da computação, de engenharia, de ciências dos materiais. Lembrando que bases também multidisciplinares, né, são sempre as research libraries também, né, que vai estar ali. Aqui ela sempre se subdivide, mas dentro ali da primeira listagem do visualizar por nome, ela já fica de forma geral. As bases de ciências sociais, né? Então, aqui a gente tem algumas da área de negócios, temos da área aqui de direito, né? Criminal Justice, temos bases de educação novamente, de biblioteconomia, né? De Library Science, a de linguística que eu comentei aqui para vocês, ela vai aparecer aqui também, de ciência política, psicologia, religião, ciência social em geral e sociologia também. História e humanidades, né? Então, lembrando
para quem já trabalha mais na área de humanidades. Então, a gente tem essa Arts e Humanities Database, a gente também tem a Research Library, tem todas essas também mais específicas aqui na área de História e Humanidades, Literatura e Idioma. Então, veja que essas bases aqui, ó, elas se repetem, porque elas são multidisciplinar e elas se dividem, né? Na verdade, a ProQuest até gosta de falar que elas são interdisciplinar, né? Então, a gente divide ela em interdisciplinares e a gente vai dividindo as áreas do conhecimento, vai dividindo essa base de dados em pequenas áreas, né, com foco específico. Aqui, quando fala de multidisciplinar, a gente vai encontrar a ProQuest Dissertation em TSIAS Global, né? Essa aqui, no caso, antes a gente subdividia ela, agora não. Ela não tem mais subdivisão, então ela realmente fica aqui como multidisciplinar. No caso, realmente precisa buscar nela completamente. As bases sobre negócios, né? Então, para o pessoal aí da FCA hoje, né? É uma área super importante, né? Eu deixei para falar mais hoje também sobre essa base de dados, a ABI aqui, né? O ABI, ela é uma base assim fantástica dentro aqui da ProQuest, né? Dos nossos conteúdos, assim, de longe, ela é uma das bases que possui assim um uso bem bacana mesmo, né? E não só na Unicamp, como em diversas universidades que assinam conosco, seja no Brasil, na América Latina e até mesmo em todo o mundo, porque o conteúdo dela é realmente assim, uh, além da área de pesquisa científica, ela tem muito conteúdo para quem trabalha com negócios, para quem desenvolve projetos, né? Porque a administração ela também tem muito isso, né? Essa necessidade de trabalhar muito com a teoria e com a prática, e a ABI, ela é essa base, ela proporciona isso, né? Oferecendo também conteúdos para aqueles também que estão já no mercado de trabalho, que precisam fazer análises de relatórios. Hoje, a gente trabalha num mundo cheio de dados, de informações importantes, né? E a ABI, ela é muito boa oferecendo isso, né? Então, a própria ABI, ela se subdivide, tá? Então, ela tem aqui 3 bases de dados específicas que a gente consegue trabalhar, então, na coleção geral ou na coleção mais específica, dependendo também sempre a necessidade. Ainda na área de negócios, né, a gente tem a base mais daqui da área de serviços financeiros, né, contabilidade, taxas, bancos, investimentos. Também temos a business market, né, de realmente mercado de negócios, economia, as Canadians, né, business, também de educação técnica voltada para negócios. Então, a gente tem aqui uma boa listagem só de negócios também. E a gente não pode esquecer, né, pessoal, e essa também eu posso dizer assim que são bases multidisciplinares, né, mas também são bases aqui muito bacanas que a gente gosta sempre de citar. A gente tem vários acordos, né, com o pessoal da área aqui de notícias dos grandes jornais internacionais. E a gente oferece, então, para vocês diversas publicações conhecidas, como The Economist, New York Times, The Guardian, entre tantas outras, tá? Então, assim, além de tudo, né, eu gosto sempre de falar que a ProQuest, ela também
fica como uma fonte para buscas, às vezes nem tão científicas, sabe, mas buscas de conhecimento geral. Eu preciso, realmente uma fonte confiável, alguma coisa que está falando sobre determinado conteúdo, eu quero outros pontos de vista. Vocês conseguem buscar dentro também da plataforma ProQuest. Principalmente que a gente sempre gosta de falar, né? É, parece assunto batido, mas infelizmente é algo que ainda não sumiu, infelizmente, né? Que são as fake news. E é necessário, então, que os nossos estudantes, os nossos pesquisadores e também vocês, né, que são da biblioteca, principalmente, porque são as pessoas que estão aí à frente deles, né, e que podem ser o exemplo e mostrar para eles os caminhos certos. Então, para ensinar a buscar em fontes confiáveis e muitas vezes, né, mas como que eu vou buscar no Google em um jornal internacional se eu não tenho acesso? E aqui vocês possuem, então, o acesso, nesse caso, a, a esses jornais, sabe? E por último, né, como a gente tem aqui um pessoal da área de ciências médicas, né, lembrando também que nós temos, então, as bases de ciência e medicina, então, né, ah, novamente, a gente já teve uma sessão bem específica, mas só para comentar com vocês, então, que também aqui são inúmeras bases de dados, né? A gente trabalhou bem em uma sessão dessa área já. Lembrando que aí vocês podem rever a sessão. Agora que a gente está terminando aqui a nossa série, eu vou compartilhar com a equipe da biblioteca toda a as nossas sessões, né, as gravações e tudo mais, e vocês conseguem rever então ali conforme a Roberta comentou no canal do YouTube. Certo, gente? Então, ó, já exploramos aqui um pouquinho dessas bases de dados. E agora eu quero falar assim. Primeiro, eu posso vir aqui então e fazer a minha seleção. Eu quero, por exemplo, buscar a ABI, Accounting, Business Market, e venho aqui, faço a minha seleção e clico em usar as bases de dados selecionadas. Estou buscando nessas bases de dados. Posso vir aqui, faço minha busca e tá tudo certo. Então, aqui, fazer uma busca bem basiquinha, empreendedorismo. E claro, né? Uma busca bem geral, mais de 1 milhão aqui de resultados. Lembrando que no caso, se eu visualizar as bases de dados, isso eu estou apenas dentro das bases ali selecionadas. Agora outra opção, aqui eu cliquei em alterar base de dados novamente, seria já selecionar essas bases de dados sobre negócios tudo de uma vez. Veja que aqui ao lado eu tenho pesquisar área temática de artes, pesquisar área temática de ciência e tecnologia, e assim por diante. O que que faz quando eu clico aqui? Se eu clico, ele vai gerar para mim como se fosse uma mini base de dados com todas as bases daquela área principal. Então, aqui no caso, a área de negócios. Veja que até a carinha dela muda, né, dessa base. Se eu buscar aqui empreendedorismo, ele vai continuar sempre aparecendo negócios aqui em cima, para que eu me lembre que eu estou sempre buscando esse tipo de conteúdo, tá? Então é legal também, é uma forma de filtrar um pouco mais os nossos resultados, né? E, e da gente aqui ter realmente assim um conteúdo bem
específico, tá? A única coisa é que aqui eu não consigo combinar, né? Não no pesquisar área temática, tá? Então, se eu clico aqui, por exemplo, pesquisar literatura e idioma, ó, eu vou sempre ter que pesquisar nessa área. Agora, se eu quiser combinar, Ana, mas eu quero combinar, então, fazer diferente. Vamos combinar ciências sociais. Vamos lá, clicou, ciências sociais, ciência e tecnologia, negócios e notícias e jornais. O que eu tenho que fazer? Usar bases de dados selecionadas. Aí veja que agora sim, né, ele foi adicionando todas as bases ali que a gente informou. E aí, a partir disso, eu posso fazer minha pesquisa. E aqui já foi lá para quase 2 milhões aqui de resultados, tá? Então, realmente assim, eu sei que eu passo um bom tempo nessa parte, gente, mas parece simples, mas realmente é um pouco complexo isso, né? Das opções de como filtrar, como cruzar essas buscas, como eu busco em mais de uma base de dados ao mesmo tempo. Então, por isso que eu gosto de passar um bom tempo aqui para que fique claro para vocês, né, todas as possibilidades de criarem buscas dentro da sua necessidade. Ana, mas eu posso então já buscar em tudo de uma vez e assim eu não me esquento com isso? Claro que pode, né? Então, esse também é super possível, tá? Então, ó, selecionamos aqui todas as bases, né? Aqui, então, ele foi para 7 porque a ProQuest Central contou como uma. Ele foi lá, ele vai aumentar o resultado, né? Principalmente porque aí ele vai buscar, às vezes, a gente tem temáticas que falam de empreendedorismo, principalmente que eu estou colocando na busca básica. Então, assim, citou empreendedorismo no texto, vai aparecer aqui no resultado. Por isso também que a gente tem um resultado bem grande. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Tá claro isso das bases de dados? Ficou certinho isso das bases, assim? Perfeito, Karina. Obrigada aí pelo feedback. Bom, gente, então no caso aqui, ó, vamos agora fazer algumas estratégias um pouquinho mais avançadas e trabalhar essas áreas temáticas, tá? Eu vou fazer alguns exemplos, mas se vocês quiserem também fazer a sugestão de áreas do conhecimento ou de alguma estratégia de busca, né? Tipo, eu quero buscar essa temática, mais essa. Fiquem bem à vontade para passar para mim aqui no chat, tá? E a gente vai criando também estratégias dentro aqui do que vocês estão precisando. Então, eu vou voltar aqui no alterar base de dados, visualizar por assunto. E eu quero começar ali com, primeiro, pesquisa de negócios. Então, aqui, gente, vamos colocar uma busca aqui. Por exemplo, né, ciências, meio ambiente, né, impacto. Aqui colocar negócios sustentáveis. E claro, eu poderia fazer isso aqui, gente,
que é, lembrando que eu estou na busca básica ainda, colocando aqui as aspas, né? Duas palavras-chave com aspas, um end aqui do operador booleano e clicar em buscar, né? Legal, me ofereceu 36 mil resultados, já traz aqui alguma coisa de negócios sustentáveis, etc. E essa, digamos que é a busca clássica, a tradicional. Mas aí eu pergunto para vocês, como que a gente pode melhorar um pouco mais essa estratégia e como a gente pode explorar melhor o que a plataforma ProQuest mesmo tem para oferecer para a gente? Primeiro é que a gente pode pegar esse conteúdo aqui e buscar diretamente ali na busca avançada. E deixa eu mostrar para vocês por quê, né? Principalmente porque, como a gente é da área, então a gente consegue falar um pouquinho mais dos termos técnicos, tá? Primeiramente, gente, é porque quando eu estou buscando aqui essas palavras-chave na busca básica, ele está buscando esse primeiro ponto aqui, esse primeiro campo, que é qualquer lugar. O que vai acontecer quando busca em qualquer lugar? Ele vai buscar no título, resumo, palavra-chave, mas ele vai buscar no texto completo. E o que acontece? Pode ser que o autor ele citou apenas uma vez e relacionou alguma coisa com negócios sustentáveis, mas o artigo não é sobre negócios sustentáveis e nem sequer está falando algo muito específico sobre negócios sustentáveis. E por isso que muitas vezes acaba recuperando um monte de conteúdo que às vezes o usuário olha e fala, mas não é ainda o que eu quero, né? É por conta desse qualquer lugar. Se eu colocar aqui qualquer lugar, exceto texto completo, o que ele vai fazer? Ele vai buscar nos campos de indexação. Então, ele realmente tira de lado o texto completo, que é geralmente onde ocorre esses equívocos, e vai buscar nos campos de indexação, que aí a gente sabe que o autor trabalhou para deixar, por exemplo, um resumo voltado para aquela área do conhecimento, as palavras-chave, a gente teve ali os bibliotecários realizando a indexação, os assuntos controlados, então a gente já sabe que melhora muito, muito mais a nossa probabilidade de achar realmente um assunto dentro da minha necessidade. Vamos fazer uma busca aqui para visualizar a diferença. Olha só, ali tinha dado mais de 30 mil resultados, né? Acho que era 36 mil resultados. E agora foi para 649. Mas, Ana do céu, reduziu muito. Sim, realmente reduziu bastante. Bom, aí é a minha segunda pergunta. Tá, será que eu não estou filtrando muito? Ou será que eu estou encontrando também aqui dentro dessas palavras, dessa minha estratégia, tudo que eu estou realmente poderia encontrar? Bom, aí vem a nossa próxima temática, que é algumas opções que a plataforma oferece, que são os operadores de proximidade. Veja que ali, né, na minha estratégia, eu usei muito as aspas, né? E quando a gente usa as aspas, pessoal, a plataforma ela vai entender a palavra tal qual está escrita, ela não entende variações e sempre tem que estar, por exemplo, se eu estou colocando 2, 3 palavras juntas, ela vai sempre ter que recuperar aquelas palavras juntas, né? Os operadores de proximidade, eles servirão já para explorar um pouco mais aquelas áreas temáticas, aquelas palavras,
dentro da minha necessidade, tá? Então, por exemplo, né, a gente tem a primeira opção do operador, o que eu mais gosto, que é o near. Como o nome já diz, né, ele sempre está próximo. E aí, próximo quanto? Bom, aqui depois dessa barra eu informo quanto. Eu posso usar até 100, 130, né? Mas geralmente aqui nos exemplos a gente não usa tanto, né? Para que vocês também possam ver de uma maneira mais específica. E claro, se eu estou procurando algo muito grande, né, 130, aí sim eu tenho que buscar no texto completo, tá? Mas se eu quero já alguma coisa no resumo ou no próprio título, né, eu coloco aqui algumas palavrinhas. E sabe o que é interessante? A gente vai ver aqui alguns exemplos. Quando eu estou buscando ali um near, né, bom, às vezes tem alguns artigos, preposições, que estão dentro dessa aspas que eu não consigo encontrar. Então, tem, por exemplo, um off, um de ou um in. E se eu coloquei as aspas, eu não vou buscar, não vou conseguir buscar, então, né? Nesse caso aqui, ó, a gente tem esse exemplo aqui no slide, né? Nursing near /3 education. Então, veja aqui que eu estou buscando, né? Eu vou buscar sempre os termos que estão aparecendo ao redor, seja antes de nursing ou depois de nursing. O education aqui, ele vai poder estar ou um lado ou no outro, entre no máximo 3 palavras. O pré, já como o nome já diz, né? Ele tem que estar antes. Então, nesse caso, building sempre estará antes, né, aqui do Strong Communities, tá? Então, aqui colocando um pré-2, até 2 palavras entre um e outro. Agora vamos ver isso na prática, né, para ficar mais claro essa informação. Bom, lembrando que eu estou trabalhando aqui na minha busca avançada, ó, e aqui eu posso ir encaixando as opções de busca. Lembrando também que a gente tem o AND, o OR, o NOT, né? Então, aqui eu poderia trabalhar com OR. Eu não vou tirar essa opção, porque, bom, recuperou 649 resultados. O que eu poderia fazer é agregar alguma coisa a mais aqui, né? De palavrinha-chave. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Colocar negócios, né? Sustentabilidade nos negócios. Aqui eu posso colocar o meu NIR barra 5, até 5 palavras. E eu poderia colocar, se eu quisesse também um OR aqui. Aqui eu posso colocar um pré 5. E posso usar também tudo no Noft. Tá? Então, aqui, ó, criei já, né, tudo com OR, porque eu pode ser esse, eu pode ser esse, eu pode ser esse. Aqui eu poderia também colocar um OR, se eu quisesse, né, como eu estou colocando os outros ORs. Enfim, daí fica a critério ali da estratégia. Vamos ver agora como que vai recuperar essa nossa quantidade aqui. Já mudou bastante, né? Claro, lembrando, quando eu estou usando near, quando estou usando pré e o or principalmente, ele vai fazer isso, ele vai aumentar o meu resultado. Mas a ideia realmente é a gente entender aqui, nesse sentido, essas palavrinhas-chave. Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar agora eu vou tirar esse primeiro exemplo do nosso resultado.
para que a gente possa visualizar melhor os NIR e os pré. Vamos ver aqui se tem algum exemplo mais não estejam tão próximos. Se não tiver, eu vou fazer outro exemplo. Que quando é uma palavrinha-chave muito específica, aqui até não, também não. Esse exemplo aqui ele está muito amarradinho, como é uma palavra-chave muito específica, vou fazer um exemplo melhor. Deixa eu colocar. Eu gosto de ir para esses exemplos, tal qual ele estava no meu do slide, colocar duas temáticas que, claro, elas sempre têm alguma conexão, algum vínculo, mas elas não são uma palavra-chave específica, né? Eu acredito até que na hora da aplicação do NIR é uma palavra-chave, é uma estratégia também muito bem indicada. Então, por exemplo, negócios, NIR 5, ChatGPT, porque aqui é uma palavra-chave, aqui é outra, mas eu gostaria que elas estivessem relacionadas. Eu poderia até colocar menos, colocar 4 aqui, né? E claro, aqui eu poderia colocar, trabalhar um near com mais de uma palavra. Eu poderia colocar chat, eu poderia colocar, aqui sim eu posso colocar AI, né, de inteligência artificial. Eu posso colocar aqui um outro OR e colocar né, inteligência artificial também descrito. E vamos ver aqui o que encontram. Então, vai encontrar negócios, próximo até 4 palavras de chat GPT, AI, inteligência artificial. E aqui eu vou colocar novamente no Noft. Né? Aqui já pode ver que mudou bastante o nosso resultado. Ó. Então, aqui já está AI on Business. Né? Sempre aqui, então, próximo um do outro. Ó, artificial, inteligência artificial, tem essa palavra, o hífen, business, né? E tarará, tarará, tarará. Então, apenas para realmente mostrar para vocês de algumas maneiras aqui que trabalha essa opção. Tá claro, gente? Ficou alguma dúvida até aqui? Qual que é essa dúvida, Claudineia? Eu vou até usar aquele meu exemplo do nursing. Então, aqui, ó, eu quero buscar tudo que tem sobre nursing, né? No caso aqui, enfermagem e educação. Mas se eu buscar nursing education com aspas, certo. Eu tinha entendido que quero não, que não estava claro. Desculpa, Claudinei. Obrigada, viu, por explicar certinho ali. Então, aqui, só para mostrar novamente aqui para vocês, já que eu comecei o exemplo, e esse aqui ele fica mais claro aqui nos nossos resultados, ó.
Então, aqui ele está no título, Clinical Education, aí tem o Education, tararara, Nursing, né? Aqui no texto, a mesma coisa, tá, gente? Então, formas distintas de buscar. Lembrando que isso dá para fazer também essa busca no texto completo, então são formas diferentes de vocês buscarem e de encontrar um resultado, mais chances de encontrar informações, né? E não de repente restringir tanto e tirar possibilidades aí interessantes para vocês. Antes da gente ir para o intervalo, rapidamente eu quero só aqui passar para vocês os nossos campos de pesquisa. Vocês viram ali que eu falei o NOFT, né? Mas quando eu estou falando NOFT, eu estou falando de um campo específico que quer dizer todas as campos de indexação menos texto completo. E nas estratégias, sempre quando vocês criam estratégia, principalmente quando a gente está usando a busca avançada, ele vai ter esses códigos de campo. Esses códigos de campo, pessoal, serve para a gente restringir um pouco mais a nossa busca, né? Na medida que eu vou utilizando a plataforma, a base de dados, eu vou conseguindo explorar e usar mais e mais o quê? Os códigos de campo. Então, aqui, ó, se eu estou na minha busca avançada e eu quero buscar só autor, né? Ele vai buscar apenas o autor. Se eu quero buscar no título do documento alguma palavra específica, eu busco apenas no título do documento. Então, aqui, por exemplo, poderia colocar no título do documento, eu quero colocar aqui comportamento do consumidor dentro do título. Até 4 palavras deveria estar, então. Não que ele não vai estar junto, ele vai aparecer junto, né? Então, sempre que estiver junto, ele aparece também. Mas se acaso possuir aqui, como eu comentei com vocês, alguma palavra entre eles, ele também vai estar recuperando, tá? Então, é isso, né? Eu não perco nada, não perco nenhuma informação entre eles, tá bom? E aqui, veja que aqui no código do campo, ó, ele tá aqui como título, né? Título no inglês aqui, title, né? E aqui tá certinho. E assim eu poderia fazer, então, com, por exemplo, abstract, né? Com o resumo. Se eu mudar aqui agora para o resumo, ó, ele vai ficar abstract. Então, o que eu posso fazer aqui? Vamos fazer uma outra busca só para ficar claro aqui para vocês. Então, eu quero agora buscar um outro conteúdo dentro dos abstracts. Quero buscar sobre mudanças organizacionais. Então, aqui, ele vai buscar só ali no meu resumo, aqui em algum lugarzinho, ele vai ter a informação, ó, de mudanças organizacionais, tá? Fechou, gente? Então, como agora a gente já estamos aqui naquele nosso tempinho do intervalo, eu vou passar agora, então, para o nosso intervalo, para na volta, no retorno, a gente aplicar um pouquinho do que a gente viu até agora, né? Para ver se ficou alguma dúvida, revisar esse processo, revisar esse passo a passo, tá bom? A gente volta ali às 3h45, tá? Então, 3h45, podem ir lá tomar uma aguinha, buscar um café, mas 3h45 em ponto,
estaremos de volta, tá bom? Até mais, gente.
Olá, pessoal, voltamos. Então, agora quero passar para vocês as atividades, né, que para a gente fazer, tá? A primeira atividade é basicamente um resumo do que a gente fez até agora, né? Então, o que que eu quero que vocês façam? Entrem ali na plataforma ProQuest, clica em alterar todas as bases de dados e selecionar as bases do meu interesse, do seu, no caso, né, interesse, e em busca avançada, criar uma estratégia de busca utilizando o NIR/10. E aí eu peço que vocês enviem aqui para nós, para a gente até fazer os testes, os exemplos, né? E mandem aqui para a gente qual foi a estratégia utilizada. Então, por exemplo, as palavras-chave que vocês criaram e a quantidade do resultado de busca. Vou mandar aqui no chat também para vocês. E eu vou dar aqui 5 a 10 minutos, tá? Então, conforme vocês forem terminando, por favor, compartilhe aqui com a gente. E aí, pessoal, estão conseguindo fazer? Qualquer dúvida, mandem aqui. Só lembrando, então, né? Se tiver alguma dúvida como entrar também, lembrando que é pelo site da Unicamp, do SBU. Aí lembrando de ir lá em alterar base de dados, selecionar alguma base de dados específica. Lá na busca avançada, indica lá qual o teu campo que você quer buscar a informação. Lembrando que vocês podem também trabalhar aqui com Loft ou trabalhar com um campo mais específico. E clica em buscar. E é que vocês compartilham com a gente aqui o resultado de busca.
Vou dar mais uns minutinhos aqui para vocês. Ah, legal, ó, a gente já tem aqui algumas a Karina aqui que mandou pra gente, né? A Karina fez lá Abstract, Gender e Brasil e 3.743 resultados. Deixa eu ver aqui, nesse caso eu estou em todas. Vou dar uma olhadinha aqui. E aí, só para lembrar vocês, né, que aqui no Brasil a gente poderia colocar também o pontinho de interrogação, que é um coringa, né? E aí ele buscaria Brasil com Z e com S, né? Ele vai substituir qualquer letra que estiver entre essas palavras, né? No lugar do Z ou do S, ele substitui. Então, também é uma opçãozinha de estratégia de busca aqui para vocês utilizarem, tá? Então, às vezes, ajuda, né? É uma da forma também da gente recuperar alguns outros conteúdos também, tá bom? Mais alguém, pessoal, que conseguiu fazer, que fez, que gostaria de compartilhar? Senão a gente já segue. A Renata aqui. Obrigada também, Renata. Ela fez. Vamos lá. Ela buscou nas bases de social science, provavelmente algo por aqui, né? Não vou conseguir pegar o mesmo que ela, mas de maneira geral. E aqui aí ela colocou, né? Então, políticas públicas, direitos humanos, NIR 10. Muito bom a tua estratégia, Renata, viu? Ela usou duas palavras-chave com aspas, mas pediu que entre elas tenha o human rights, né? Então, bem interessante.
É claro que aqui, como eu busquei em mais bases, a gente conseguiu recuperar mais resultados, né? Mas muito bacana também, como eu comentei. E aqui a gente consegue encontrar bastante, né, nos textos. Então, bem bacana mesmo. A Ana Luísa lá fez nas áreas de engenharia, né? Isso aí, Ana Luísa. Ela explorou um pouquinho mais as bases de engenharia, então acredito aqui, né? Digamos que nas áreas aqui de ciência e tecnologia, principalmente, né? A gente tem várias bases aqui de engenharias. E aqui, então, ela colocou lá, né? O NOFT, o Graphene Near Materials, né? Claro que eu poderia até, lembrando, né, que a gente tem uma base de dados só de ciências dos materiais, se fosse o caso, né? Só de engenharia também, então daria para filtrar um pouquinho mais, conforme ali a necessidade de vocês, que possivelmente foi o que a Ana Luísa fez, ó. Mas só para mostrar, então, a estratégia também de busca ali que a Ana Luísa realizou. Certo, gente. Então, né, obrigada aos que compartilharam aqui a estratégia de busca, né? É aquilo que a gente fala, é sempre importante vocês colocarem em prática, porque é uma das reais maneiras da gente conseguir fixar o que foi falado, né? O que foi dito aqui durante essa sessão. Pessoal, agora eu quero aproveitar já que eu estou nesse resultado, eu quero mostrar um pouquinho mais das opções que a ProQuest oferece para vocês, né? Uma das opções, para lembrar vocês, que hoje, né, como a ProQuest ela faz parte da Clarivate, a gente tem algumas integrações com o Web of Science e com JCR. Uma delas, ó, é que aqui nos resultados de busca, como vocês podem observar aqui, os artigos que a gente conseguir encontrar as citações dentro da Web of Science, vai aparecer aqui para vocês a quantidade de citações, tá? Então, se está indexado lá no Web of Science e se tem citação, lembrando, né, que tem que ter citação, vai aparecer aqui. Então, esse, por exemplo, foi citado 32 vezes, encontrado citações desse artigo na Web of Science, né? E ele não é um material antigo, né, de novembro de 2023, ó. Então, a gente vai clicar aqui, já que vocês possuem acesso ao Web of Science, vocês facilmente clicam aqui e já são direcionados, né, para ver todos esses resultados desses documentos que fizeram a citação. Outra coisa também, como eu comentei com vocês, é aqui do JCR. Então, se eu clico aqui no título da publicação, eu consigo acompanhar o fator de impacto e eu consigo acompanhar também o JCI. Então, são maneiras também vocês avaliarem um pouco aquela publicação já ao selecionar, né? E isso, claro, vocês, os estudantes, os pesquisadores, né? Então, se estiverem procurando artigos com fator de impacto, com JCI bom, etc., etc., aqui diretamente já da plataforma ProQuest vocês conseguem identificar já no momento da seleção desse artigo, tá? E aí, como eu comentei com vocês, aqui eu tenho as citações, aqui eu tenho as referências do documento, então muitas vezes a gente consegue oferecer para vocês as referências, e aqui a gente também faz algo similar, né, ao que a Web of Science faz, né, a gente consegue informar
a quantidade de citação na ProQuest, na plataforma ProQuest, se houver, tá? E aqui embaixo, por último, há os documentos com referências compartilhadas. Também é uma maneira de encontrar conteúdo interessante, né? Então, é uma maneira de encontrar conteúdos aqui dentro do que vocês precisam, das temáticas, tá? Então, assim, são as mesmas referências ou referências compartilhadas reais que esses autores utilizaram. E aqui, novamente, sempre que tiver citação na Web of Science, ou referências do documento, e assim por diante. Lembrando, né, gente, que sempre que o texto ou o resumo estiver em HTML, é possível também realizar a tradução, né? Então, acho que isso não é novidade para vocês, mas eu gosto sempre de comentar, tá? É possível fazer a tradução do texto completo também, sempre que estiver aqui em PDF. Nesse caso, já não é possível, ó. Só tem o texto completo em PDF, né? E aí ele é protegido. Mas sempre que possível, que não estiver nesse caso, a gente consegue, tá? Aqui em publicações, a gente consegue acompanhar os títulos de publicações reais, né? Então, por exemplo, eu quero buscar publicações na área de negócios. Eu posso vir aqui buscar no assunto, colocar aqui business. E aqui eu consigo acompanhar, então, revistas, periódicos, aqui só os acadêmicos. E aqui já direto eu consigo acompanhar, então, o fator de impacto, né? O JCI também, né? Qual é o quartil deles. E aí, como eu comentei com vocês, daqui também a gente consegue. Eu preciso mudar aqui as bases de dados. Buscar os jornais, né? Então, aqui, por exemplo, para vocês acompanharem, ó, do dia 14 de 2024. E aqui a gente tem, então, os documentos. Aqui também, sempre que a, a publicação nos comenta que nos permite, né, a gente pode fazer a tradução. Karina voltou a escutar, vocês estão me ouvindo? Teste, testando. Talvez tenha sido uma falha aqui na internet. A Camila já confirmou que está escutando. Perfeito. Pode ser também no da Karina ali que deu uma falhadinha, né?
Legal, gente. Então, como eu comentei aqui com vocês, desde aqui, então, vocês conseguem tanto buscar. Eu quero saber o que eles estão falando sobre o Brasil no New York Times. Aqui tem por relevância, né? Mas a gente consegue colocar o mais recente, o mais antigo, tá? Então, aqui é coisas, né? Textos sobre o Brasil. Lembrando que também é possível, né? Eu posso buscar naquela publicação em específico, tá? Lembrando que a gente tem outras fontes, né? Então, por exemplo, se eu quiser buscar em outras mídias, né? Algumas mais. Sempre tem aqui o jornal, fiquem atentos que a gente tem jornal, tem blog também, né? Então, sempre busquem por jornal, tá? E aqui também a publicação de hoje, né? Então, a gente sempre gosta, né, de buscar mais de uma mídia, um ponto de vista. Então, a gente tem. Lembrando que a gente tem também outros periódicos, né? A gente tem indiano, a gente tem também o Le Monde, tem em espanhol, tá? Então, são várias fontes aí disponíveis para vocês buscarem. E aí, só para revisar que é possível também criar alertas, né? Então, se vocês possuírem algum pesquisador, algum docente que gosta de receber, de ler jornal, né, de ler notícias, é bem interessante, porque aqui ele vai receber toda vez que tiverem um texto completo disponível, né, ou vai receber ali um resumo, né, um sumário das notícias do dia, o que está acontecendo, o que estão falando, sabe? Ou até mesmo para vocês, né, se manterem aí informados com o que está ocorrendo em todo mundo, tá? Então, fica também como uma opção de estratégia de busca. E claro, né, para vocês que precisam gerar listas de títulos, eu quero saber quais títulos que tem disponível nessas bases de dados, né, quais são as publicações. Aqui direto em alterar base de dados, novamente, gente, no visualizar por nome, ó, quando eu clico aqui, visualizar lista de títulos, deixa eu pegar aqui da ABI, ó. Ele vai fazer o que para mim? Vai baixar a lista de títulos da base de dados, tá? Então, sempre que vocês precisarem trabalhar com lista de títulos, para buscar informação, vocês mesmos conseguem obter aqui diretamente, tá? Para ver quais são os tipos aí de publicações. Lembrando aqui que no navegar, né, principalmente para quem é da área aí de negócios também, da pessoal da FCA ali, a gente tem os relatórios, né? Então a gente tem relatórios de pesquisa de mercado, relatórios de mercadoria, relatórios de empresa, de país, tá? Então são muitos tipos variados de conteúdos, né? Para a área de economia também, tá? Que aqui vocês conseguem acessar e buscar para fazer, né, para os estudantes, eu quero fazer uma análise SWOT, eu quero encontrar algum tipo específico de informação, então é bem interessante, assim, de fazer a busca aqui nesses relatórios. Por exemplo, nos relatórios aqui de empresa, a gente tem diversas corporações, né, eu vou colocar aqui Apple, por exemplo, mas são principalmente publicações de capital aberto, e aqui tem todo um documento, né, com revisão geral dessas temáticas.
né? Fica aí uma opção bem real, bem interessante assim. Dúvidas até aqui, pessoal? Tudo certo? Bom, eu acredito que hoje a gente conseguiu ser mais rápidos, né? Conseguiu abranger aí todos os conteúdos que tinha para abordar. Se tiverem ainda alguma dúvida, a gente ainda tem um tempinho, então, se quiser aproveitar, eu vou deixar aqui para vocês comentarem, né? Enquanto isso, a Roberta, só lembrar que a Roberta compartilhou a lista de presença, então, para todos que estão aqui, que chegaram antes ou chegaram depois, né? Lembrem de assinar a lista de presença, tá, gente? Bem importante para que vocês possam receber o certificado. Lembrando também que essa gravação vai estar disponível, né? Então, vocês podem aí acessar posteriormente a gravação. Olha, a Roberta ali já fez ali, já compartilhou também a lista de presença novamente. E da minha parte seria isso. Eu gostaria, né, de agradecer, então, primeiramente aí a toda a equipe, né, que organizou com a gente esses workshops, né, da Unicamp, a Michele, né, todos os que mediaram aqui com a gente também, a Roberta, se eu não me engano, Juliano. A Roberta esteve sempre junto, os que participaram com a gente, né? Que eu vi que assim alguns nomes se repetiram, então legal, né? Vocês conseguirem ver mais de uma vez a sessão. Cada sessão a gente abordou uma temática, então sempre agrega, né? Cada sessão ela busca um ponto específico, algumas voltadas para uma área, outras para outras. Então, agradeço a vocês pela paciência, pela participação. Realmente foi um enorme prazer de estar aqui com vocês o dia de hoje. Segue aqui na tela, está o meu contato, né? training@proquest.com. Então, gente, contem comigo, tá? O que precisar, o que vocês necessitarem de apoio, de auxílio, né? Seja na área de pesquisa, de conteúdo, futuros treinamentos, né? Vocês têm aqui na minha pessoa realmente, assim, uma parceira aí para futuros projetos. Eu espero que a sessão tenha sido boa, que tenha agregado conhecimento, tenha agregado valor a vocês. É, e a partir de agora, né, espero que vocês possam aproveitar mais e mais os recursos que a Unicamp assina com a gente e oferece aí para vocês. Certo, gente? Agradeço muito mesmo. É... Ai, Vanessa, muito legal aqui, foi ótimo. Muito obrigada, Ana. Aprendi muito com o seu workshop. Legal, gente. É sempre muito bom, né, ter esse feedback de vocês, satisfatório. E eu quero, inclusive, aproveitar aqui a oportunidade para compartilhar a nossa breve pesquisa de satisfação. É bem rapidinho, tá? Apenas duas perguntinhas. Enquanto isso, Roberta, se você quiser falar algumas palavrinhas finais. Sim, Ana. Então, nós encerramos a série Fontes de Pesquisa especializada por áreas do conhecimento, que foram realizadas em parceria com a ProQuest. Ana, muitíssimo obrigada, viu? Realmente foram conteúdos muito ricos, todos os treinamentos foram excelentes, nós pudemos aprender bastante com você, viu? Muito obrigada mesmo. E agradecer a todas e a todos que participaram aí conosco nestes treinamentos, tá bom? Obrigada, Roberta. Obrigada. Eu sei que não dá para todo mundo falar aqui, mas muito bom receber o seu feedback, né, o seu comentário. E, pessoal, se vocês puderem também, então, me apoiar ali respondendo essa breve pesquisa, é só clicar também nesse link.
que eu acabei de compartilhar, é 2 perguntinhas, tá? Se quiserem fazer os comentários ali também, é sempre um prazer, né? E de ficar registrado para que a gente possa relembrar também de como foi legal, esses momentos, essas sessões. Bom, isso é o que a gente tem para esse ano. Para ano que vem a gente vai ter novidades, inteligência artificial, novos conteúdos. Então, assim, é só o primeiro, eu espero, de muitos momentos aí que a gente está criando, né, esse vínculo e essa parceria. Tá bom, gente? Lembrando que o certificado ele vai ser enviado pela equipe da Biblioteca da Unicamp, né, Roberta? Isso, hoje mesmo a gente vai estar informando que o certificado já vai estar disponível lá no sistema, tá? Para download. Perfeito, então, gente. Então, certificado por lá. E agora também que a gente está finalizando as sessões, eu preciso subir tudo para a nuvem, tá? Então, assim, hoje é segunda, essa semana ainda eu estou compartilhando com as meninas e elas também já estarão comunicando vocês quando estiver disponível ali no YouTube, tá certo? Bom, acho que é isso, né? Muito obrigada mais uma vez e nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau, gente. Até lá. Obrigada. Obrigada a todos. Até.